Temos aqui o comentário da Liz. É uma dúvida que ela tem. Uma dúvida, Alexandre. Quando aprendemos que as pessoas terão chance de aprender sobre Jeová durante os 1000 anos, tem algum texto sobre isso? Não, não tem. Não tem. Mas é possível, né? Que sim. Que as pessoas possam aprender sobre Jeová durante os 1000 anos. Por que não? Por que não? As pessoas podem aprender sobre Jeová pelo resto de toda a eternidade. Não é? Não só durante os 1000 anos. Crianças que poderão nascer, se nascerem, né, crianças durante os 1000 anos, elas não poderão aprender sobre Jeová. O tanto que eu sei hoje sobre Jeová não me impede de amanhã eu aprender sobre Jeová. Mesmo que leve toda uma eternidade, eu sempre vou ter coisas a aprender sobre Jeová, sobre o Criador. Mas não tem nenhum texto que diga, né, que as pessoas vão estar aprendendo sobre Jeová. Mas dá para se concluir que isso é possível. Aí você fez a pergunta assim: irão ressuscitar no final dos 1000 anos justos e injustos sem aprender sobre Jeová? Por que não? Por que não? Eles vão ressuscitar e depois eles aprendem sobre Jeová, né? Porque no momento eles estariam mortos antes de ressuscitar. Então imagine que a pessoa morreu sem aprender nada de Jeová e ela vai ser ressuscitada. É óbvio que ela vai ser ressuscitada sem ter aprendido sobre Jeová. Durante o estado de morto, ele vai aprender o quê? Ele precisa ser ressuscitado para poder começar a aprender. Aí você disse, muito difícil entender a Bíblia. Realmente, a Bíblia não é um livro tão fácil assim de se entender. E eu concordo com você, Liz. Que texto? E aquele texto, aí você diz assim, e aquele texto que diz que foram comprados da terra para reinar com Cristo? Não mostra que tem duas classes? Talvez você está se referindo a esse texto aqui, de Apocalipse capítulo 14, não é isso? Se for, se não for, né? Coloca nos comentários aí, tá, Liz? Para a gente ver se eu estou fazendo referência ao texto certo. Cadê? 14:4, sobre os 144 mil, diz assim, esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens, esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, o texto de Apocalipse 14, versículo de 1 a 4, não diz que eles estão reinando com Cristo. Essa é uma interpretação da torre de vigia do corpo governante, para estabelecer essa questão da hierarquia, né? Que o membro do corpo governante faz parte dos 144 mil, então ele é superior, ele tem mais poder do que os chamados das outras ovelhas, ou da grande multidão. Essas nomenclaturas utilizadas para estabelecer classes é da organização Torre de Vigia, classes de clérigos e leigos, né? De governantes e governados. Quem vai governar, se alguém vai governar com Cristo ou não, como rei ou sacerdote, quem vai decidir é Cristo. Não somos nós, né? O Anthony Moore, lá, o Geoffrey Jackson, os 8 meninos lá do povo governante, eles já determinaram que eles vão ser reis. Eles já decidiram isso. O verdadeiro discípulo de Jesus deixa nas mãos do próprio rei, Jesus Cristo, designar. Eu, por exemplo, espero um dia que Jesus me designe. Quer para viver aqui, quer para viver ali, quer para viver em outro lugar, ou não viver, se ele quiser, mas quem decide é ele, não eu. Duas classes. Bom, a Bíblia fala de classes de cristão. Na verdade, Jesus diz que todos nós somos irmãos e um só é nosso líder, que é o Cristo, né? Mas existe, se a gente for colocar em termos de classe, por exemplo, existe a classe daqueles que nunca morreram e aqueles que morreram e foram ressuscitados. Existe a classe dos primeiros e os últimos serão os primeiros, disse Jesus, né? Existe a classe dos digamos assim, que foram batizados em Cristo e aqueles que ressuscitaram sem ser, como Abraão, por exemplo. Ele morreu e não foi batizado em nome de Jesus, foi? Isso determina classe? O que são classes? As igrejas com seu CNPJ criam classes que diferenciam poderes e pessoas como mais ou menos importantes. Dentre os cristãos verdadeiros, isso não deveria existir, segundo Jesus disse. Existem irmãos, todos nós somos irmãos. Os reis nas nações governam sobre elas. Não deve ser assim entre nós. Todos nós devemos ser irmãos, servir uns aos outros. Jesus é o nosso rei, o nosso líder.